Antes de orarmos juntos, convido você a parar por um instante e refletir sobre a palavra de Deus. Muitas vezes, corremos de um lado para o outro, tentamos resolver tudo com nossas próprias forças. Acreditamos que conseguiremos mudar apenas pelo esforço humano. Mas a verdade é que, sem Cristo, o coração humano permanece endurecido. Podemos comparar isso a uma pedra. Por mais que a apertemos com força, ela não se molda, não se altera, não se torna macia. Assim é o coração sem a presença do Espírito Santo, frio, resistente, incapaz de amar verdadeiramente. Quantas vezes já prometemos ser melhores, deixar de lado pecados, mudar atitudes e acabamos voltando aos mesmos erros? Isso acontece porque, por nós mesmos, não conseguimos transformar a essência do coração. Somente o Senhor pode fazer essa obra. É Ele quem tira o coração de pedra e nos dá um coração de carne, sensível à sua voz, maleável ao seu toque, aberto para obedecer à sua vontade. Esse é o milagre da graça. Deus não apenas melhora um pouco aquilo que já temos, Ele substitui por algo novo. A promessa que encontramos em Ezequiel 36:26 é clara. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Esse é o ponto de partida da verdadeira transformação. Não é religião, não é força de vontade, não é tradição. É o agir sobrenatural de Deus dentro de nós. Se você crê que Deus pode transformar corações, escreva aqui nos comentários: Amém, Senhor, transforma o meu coração. Quando Jesus entra em nossa vida, não recebemos apenas um conjunto de regras para seguir. O que acontece é muito mais profundo. Recebemos um novo coração e um novo espírito. A partir desse momento, o Espírito Santo passa a habitar em nós e inicia um processo de transformação que nenhuma força humana poderia realizar. Ele não apenas desperta em nós o desejo de praticar a justiça, mas também nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Essa transformação, no entanto, não ocorre de forma instantânea. Assim como uma semente precisa de tempo para crescer até se tornar uma árvore frondosa, o Evangelho plantado em nosso coração precisa de tempo para produzir frutos. À medida que nos alimentamos da palavra e nos rendemos à direção do Espírito, nossas atitudes, pensamentos e desejos começam a ser moldados. O rei Davi compreendia essa necessidade. Em sua oração registrada no Salmo 51:10, ele clama: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele reconhecia que por si mesmo não poderia ser purificado, mas dependia totalmente da ação divina. Essa é também a nossa realidade. Podemos tentar de muitas maneiras mudar, mas apenas Deus tem o poder de purificar e renovar de dentro para fora. É a santificação em andamento, um processo contínuo em que somos libertos das amarras do pecado e formados à semelhança de Cristo. Não significa que nunca mais tropeçaremos, mas sim que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Agora, temos a força de Deus para dizer não às tentações e sim ao caminho da vida. Se você deseja viver esse processo de transformação e permitir que Deus molde sua vida diariamente, declare nos comentários: Glória a Deus pela minha nova vida em Cristo. A verdadeira obra do Evangelho não é apenas consolar, mas transformar. Ele não apenas perdoa o passado, mas renova o presente e assegura o futuro. O Evangelho nos tira da escravidão do pecado e nos conduz à liberdade em Cristo. Onde antes estávamos presos a hábitos e desejos que nos destruíam, agora encontramos força para resistir e prazer em seguir o caminho do Senhor. Talvez em algum momento da sua vida você tenha lutado contra sentimentos de raiva, amargura, orgulho ou desejos que pareciam impossíveis de vencer. Mas a boa notícia é que, com o Espírito Santo, recebemos uma nova visão,
uma nova força e um novo desejo de andar em santidade. Aquilo que antes tinha tanto poder sobre nós perde o brilho diante da glória de Deus. O que antes parecia irresistível se torna frágil diante da graça que nos sustenta. E é importante lembrar, a transformação não é um fardo pesado, mas um presente gracioso. Não se trata de tentar alcançar a perfeição para ser amado por Deus, mas de permitir que Ele nos molde, porque já nos ama. Quando caímos, não devemos fugir dele, mas correr para os seus braços, pois ele é misericordioso, paciente e abundante em amor. Paulo declara em Filipenses 1:6 que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso significa que não estamos sozinhos nesse processo. O Deus que iniciou a transformação continuará a agir até que a obra esteja perfeita. Se essa palavra falou com você, declare nos comentários: eu creio que Deus está completando a boa obra em mim. A transformação que Cristo realiza em nós não é apenas para benefício pessoal, mas também para que possamos ser testemunhas vivas do seu poder. O Evangelho não foi entregue apenas a pastores, missionários ou líderes religiosos, mas a todo aquele que crê. Jesus disse em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso significa que cada um de nós tem um papel na expansão do reino de Deus. Alguns são chamados para pregar, outros para ensinar, alguns para interceder em oração, outros para servir de forma silenciosa. Há quem seja usado para dar, há quem seja levantado para aconselhar, e há aqueles que, no seu cotidiano simples, testemunham de Cristo com suas atitudes. O importante é que todos nós, como corpo de Cristo, sejamos fiéis ao chamado que recebemos. Texto padrão I, ao nos colocarmos à disposição de Deus, precisamos vigiar para que nossa motivação não seja orgulho ou busca por reconhecimento humano. Tudo deve apontar para Cristo e toda a glória deve ser dada a Ele. Não é sobre nós, é sobre o Senhor que nos salvou. Por isso, devemos pedir constantemente que Ele guarde o nosso coração, para que não sejamos enganados pela vaidade ou pela tentação de buscar aplausos. Quando vivemos com esse propósito, cada ação, cada palavra, cada gesto torna-se um canal pelo qual Deus pode alcançar outras vidas. O nosso testemunho, mesmo em detalhes simples, pode ser usado pelo Espírito Santo para transformar corações que ainda estão endurecidos. Se você deseja ser usado por Deus para impactar outras vidas, escreva nos comentários: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Hoje, mais do que nunca, precisamos reafirmar a nossa fé no Evangelho de Cristo. Vivemos em um tempo de muitas vozes, mensagens distorcidas e ensinamentos que tentam oferecer atalhos espirituais. Há quem pregue bênçãos sem obediência, conforto sem arrependimento, salvação sem renúncia. Mas o Evangelho verdadeiro não mascara a verdade. Ele nos chama a deixar o pecado e a viver em santidade. É por isso que Paulo declarou em Romanos 1,16: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa deve ser também a nossa postura. Não negociar a verdade, não nos calar diante da oposição, não nos envergonhar de sermos diferentes do mundo. O Evangelho é poder que transforma e precisamos defendê-lo com coragem e amor. Deus nos lembra diariamente que não somos mais quem éramos. Em Cristo somos novas criaturas. O velho já passou e o novo chegou. O inimigo pode tentar nos acusar, usar a culpa ou o medo para nos paralisar. Mas a verdade é que fomos libertos pelo sangue de Jesus. Não precisamos viver presos ao passado, porque o Senhor nos deu um futuro cheio de esperança. Por isso, cada passo que damos deve ser um reflexo dessa nova vida. Devemos guardar o coração, permanecer firmes na palavra e continuar rendendo-nos à direção do Espírito. A transformação não é obra nossa, mas sim o fruto da graça de Deus em nós.
E a cada dia, Ele nos chama a viver como filhos que foram alcançados, purificados e capacitados por sua poderosa mão. Se você declara que não se envergonha do Evangelho e quer viver essa verdade, escreva nos comentários: Eu sou nova criação em Cristo.